Viva! Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora e o local onde te encontres a ver-nos, a ouvir-nos, a sentir aquilo que é um podcast chamado Vidas Imparáveis. É o podcast da Academia do Sim, que decorre no último domingo de cada mês. Ali por volta das 10 da manhã podes encontrar-nos no canal do YouTube ou também no Spotify ou procura nas redes sociais. Vidas Imparáveis são vidas que contam histórias e é isso que vais encontrar neste podcast. Podcast Vidas Imparáveis por Margarida Mateus. Bem-vindos ao podcast Vidas Imparáveis. Este podcast, especialmente este número e este convidado, são para mim muito, muito especiais. Tudo a correr bem, vamos já assumir. Hoje não é dia 31 de março e hoje não é dia de Páscoa. Aí provavelmente é. Então são dois motivos para um dia especial e isso trouxe-me a este convidado de hoje. Sem mais demoras, apresento-vos o Jorge Mateus. Olá, Jorge. Olá, Margarida. Muito bem, muito obrigado por me convidares. Fico muito honrado por estar aqui no podcast de Vidas Imparáveis. Obrigada, Jorge, por teres aceito e para mim, de facto, é assim uma honra e um privilégio ter-te aqui. Também pode ser alguém embaraçoso, mas a gente já vai assumir porquê. Olha, fala-me de ti. Quem é o Jorge? Ora, que linda pergunta. Ora, quantas horas temos? Tu precisares. Ora, muito bem. Então, respondendo à tua pergunta, quem é o John? Olha, o John é um homem que é muitas coisas. E eu tenho, inclusivamente, tenho uma rotina matinal onde tenho um conjunto de frases que começam por eu sou e onde estão várias coisas que eu sou ou que estou a trabalhar para ser, não é? Ok. Encontra-se lá, eu sou um bom filho, eu sou um bom marido, eu sou disciplinado, eu sou feliz, eu sou filho de Deus, sou crente, por isso eu sou uma pessoa que encerra em si vários seres. Sou John. John é logo assim um nome diferente, não é? Eu posso meter-me contigo? Podes, claro. Ok. As pessoas facilmente chamam John John americano. Como é que funciona? Ora bem, Pois, isto seria muito difícil para os vossos, na verdade, para que isto pois, exatamente. Já agora. Eu sou daquelas pessoas, como é capaz de haver mais algumas, cujo nome dá confusão. E já me chamaram vários nomes. Já me chamaram Choné, já me chamaram José, Joné, e depois dizem John, mas é John americano, não é? O J-O-H-N. Eu, não, é J-O-N-E, é John. Okay. E então já é uma situação, para mim... Como é que lidas com isso? Neste momento já é tranquila, porque, pronto, e às vezes até me divirto com essa circunstância. Ainda assim, há alturas em que, olha, por exemplo, aconteceu, fui fazer uma encomenda, em que nome é que fica? E eu disse João Mateus. Para não estar a dizer João, como? J-O-N-E. Pronto, assim resolves. É engraçado estás a dizer que acabas por te divertir com essa circunstância. Qual é que achas que é o ganho? De nós às vezes nos podermos divertir com aquelas circunstâncias que assim à partida podem não ser tão prazerosas para nós. Olha, eu considero-me uma pessoa divertida. E em muitas circunstâncias, não digo em todas, em muitas gosto de rir de mim próprio. Acho que é um bom exercício. Não sei, acho que é um comediante qualquer, não me recordo qual é que... Ricardo Araújo Pereira, por exemplo, costuma anunciar isso. E acho que é uma boa prática, porque no fundo acaba por aligeirar muito as circunstâncias e eu acho que a diversão, o riso, é algo que nos projeta para um patamar superior, não é? Daí que
divertir-me com esta questão em específico do 9 é uma coisa que por vezes, há outras alturas também me aborrece, mas a grande maioria das vezes divirto. Muito bem. Olha, nós somos casados, assim já Revelou-se o segredo. quase há 3 décadas, as cotas do casamento, namorámos quase há 4 décadas, sei lá. É verdade. Por isso, se eu fazer alguma pergunta que sintas que não é. Enfim, que outra vez se fala sobre isso, derivas para canto, está bem? É? Eu posso estar para canto. Legal. Ok, bom. Muito bem. Olha, queres falar do teu percurso? Ora bem, o meu percurso pessoal, profissional, qualquer coisa? Sim, senhora. Então, assim, muito resumidamente, eu sou filho de pais imigrantes, nasci em França, também dei um bocadinho esta situação de confusão. Curiosamente, os meus pais puseram um determinado nome, de batismo, digamos assim, e na altura, isto foi na década de 70, pronto, enfim, já sou cota, quando regressei para Portugal, no consulado não aceitaram o nome, pronto, e lá colocaram o célebre Jorge. Pronto, depois entretanto, sim, exatamente, há uma história, mas isso ficará para outras épocas. E então, entretanto, vim para Portugal, fiquei 7 anos em França, regressei, fiz aqui a escola primária. Depois da escola primária, fiz parte de um grupo que naquela altura, pelo menos ali na zona da Benedita, que era onde eu vivia, foi fazer aquilo que é agora o ciclo, e eu até ao 9º ano, exatamente, no seminário, pronto, porque segundo os meus pais, era uma escola com mais qualidade, etc. E então eu fui para Fátima, estive lá a fazer do 5º ao 9º ano. Foi uma experiência, eu costumo dizer, em termos assim, resumidamente, que foi a minha tropa. Ok. Pronto, está no... Tinha recruta. Não tinha recruta, mas tinha... Muita marmelada e arroz doce. Pois, a marmelada, isso é uma coisa que eu não posso ver hoje em dia, precisamente por isso. E então, estive lá esse tempo, foi um tempo que para mim me trouxe boas recordações e ao mesmo tempo houve desafios, como é claro e evidente, porque é imaginar um miúdo que termina o quarta classe 10 anos, e vai viver, porque era um internato, era um seminário internato, e vai viver para um seminário, não é? Ao fim de semana vinha à casa, ia às férias, os meus pais visitavam, mas enfim, é uma realidade desafiante. Depois, entretanto, regressei quando chegou ao 9º ano, lembro perfeitamente que o Padre Valentim, um homem incrível, quando nós chegávamos ao 9º ano, perguntávamos, então, se queres seguir a vocação, porque no fundo era um seminário e o que eles querem no fundo, é que as pessoas sigam para sacerdotes. Em vez de ser recruta, era recrutamento. Exatamente. Eu lembro perfeitamente do gabinete dele e ele perguntar-me, então, ao 9º ano, e eu disse, Padre Valentim, eu gosto muito de si, mas eu gosto muito mais de ciência, eu gostava muito mais da biologia e na altura, para se poder seguir para padre, digamos assim, teria de ser na área de humanidades. Eu não estava nada a ver aí. Regressei para a Benedita, fiz, entretanto, todos os estudos na Benedita. A partir daí candidatei-me à universidade, estive no Porto e licenciei-me em Ciências Farmacêuticas. Muito bem. Depois, entretanto... Gostaste da experiência no Porto? Adorei. Portanto, França, Benedita, Fátima, Porto, és assim um homem... Como é que é essa diversidade de experiências territoriais, locais? Isso trouxe também alguma coisa que influenciou a tua vida de alguma forma? Sim, eu posso dizer que foi um desafio grande. Logo de início eu arranjei aqui, digamos que algumas formas sutis de me precaver, porque estive em França, não é? 7 anos. Não me lembro de nenhuma pessoa, nenhum amigo lá, mas saí de lá, colocaram-me, neste caso, no bairro da Figueira, na escola, na altura do Aldeirão. Conheci ali alguns amigos naqueles 4 anos.
A partir daí, sais daí, vais para Fátima. E isso dificultou-me um bocadinho o criar raízes, ou seja, eu tinha de estar sempre quase que entrar num novo mindset, a começar aqui uma nova forma de vida, novas pessoas, e isso para mim teve influência. Teve influência para a pessoa que sou hoje. Não é? Muito bem. Entretanto, ciências farmacêuticas, deixa-me adivinhar. Exerceste farmácia? Exatamente, estive 20 anos a trabalhar numa farmácia, foi uma experiência incrível. Depois, entretanto, no meio disto tudo também casei-me, aqui com esta bela rapariga, tivemos 2 filhos, entretanto apareceu a crise de 2011 e pronto, se houve uma situação e eu, entretanto, saí da farmácia. E depois, imaginem, ora, isto foi em 2013, que eu, na altura, tinha 46 anos. Como é que foi aos 46 anos ver-te desempregado? Pois, foi assim um desafio. Curiosamente, eu já vi uma área que na altura tinha mais a ver com a área da questão financeira, dos mercados e tal, que me andava a apaixonar e eu acabei por fazer um bocadinho essa experiência. Foi uma experiência. E entretanto verifiquei que se calhar era melhor partir para outra, não é? E no meio disto tudo, depois em termos de percurso, acabei por vir parar na Academia de Sim, que é uma empresa incrível, a qual tu és CEO, claro. Bem, e tu és diretor financeiro. Como é que da farmácia foi parar à direção financeira de uma empresa? Olha, eu acho que para já é importante ter presente a necessidade da mudança. E a mudança faz parte da vida. E ter a capacidade de reagir à mudança. Reagir, pronto, sim, agir sobre a mudança, diria melhor, agir sobre a mudança. Porquê? Porque se não for assim, facilmente se pode cair em posses e em poças. E eu, na altura, quando aconteceu isto, fiquei, bem, o que eu vou fazer? 46 anos, agora vou ter de mudar de vida, ainda por cima porque, mesmo em termos financeiros, estava bem. Agora, eu sempre gostei eu sou muito curioso, eu gosto de coisas novas e gosto de desafios, eu sempre gostei de desafios. E então eu encarei um bocadinho isto como um desafio. E como eu dizia no início, quando tu perguntaste quem é que eu sou, eu sou uma pessoa que gosto de aprender e gosto de melhorar e gosto de me melhorar. E esta mudança proporcionou precisamente isso. Proporcionou que eu tivesse de melhorar. E se eu posso partilhar aqui uma sugestão, um conselho, um pensamento. Uma dica, um pensamento. Um pensamento, pronto. Um pensamento é que as pessoas que possam vir a estar na mesma situação em que eu estive, respirar é uma boa solução. E depois fazer perguntas. Fazer perguntas ajuda a abrir e a expandir aqui toda a circunstância. Perguntas que se calhar não são perguntas de qualquer estrutura, não é? Não é porquê que não aconteceu a mim? E porquê que... Não é bem essas perguntas que estamos a falar. Não é essas perguntas. Aparece assim alguma que tenhas feito e que tenha-te aberto, lá está, voltar para algum outro mindset que tinhas que mudar? Uma das perguntas que na altura me apareceu foi: o que é que eu posso aprender com esta situação? Ok, fantástico. Com isto que me aconteceu. Que outros caminhos é que eu posso trilhar? E fiz esse exercício um bocadinho, de ver, ok, que outras competências tenho ou posso desenvolver, nas quais eu até me revejo aqui qualquer coisa. Olha, para esta área aqui
E eu acho que são boas perguntas que abrem, não, evidentemente, aquela, pá, agora vou estar aqui, e aquilo que nós, aliás, mais causa, menos efeito, não é? Perguntas que apelem ao lado da causa, ou seja, a movimentar-me, a andar para a frente, porque dificuldades, elas aparecem sempre. Olha, uma das coisas que tu fazias quando eu comecei a conhecer-te um bocadinho melhor, eras chefe no agrupamento 710 da Benedita, eras escoteiro. Até que ponto é que tu sentes que o escotismo, e sobretudo o escotismo, não sei se agora tem a mesma força da natureza, mas era muito vivido também em campo, como é que isso achas que te influenciou a ti e como é que achas que pode influenciar hoje também na educação dos jovens? Olha, o escotismo para mim foi também uma escola. Até é uma situação curiosa, eu na altura em que estava na Benedita, e estava no 11º, 12º, foi quando o escotismo abriu, e os meus amigos, da minha turma, vários da minha turma, foram convidados para ir para o escotismo. Eu disse, não, eu não quero ir. Eles foram, integraram, e entretanto, na altura, houve o padre Mário Rui, soube-me desafiar de outra forma, e disse, olha, nós precisamos de pessoas que possam vir a liderar, e então eu vi isso de uma outra perspectiva e acabei por... e foi uma experiência verdadeiramente enriquecedora. Eu guardo momentos muito, muito, muito bonitos. Assim, algum episódio que possas partilhar aqui aos microfones? Uma história assim, muito rapidamente. Okay. Nós fizemos um acampamento no Gerês. Alugámos, quer dizer, a Câmara disponibilizou o autocarro e fomos para o Gerês, largou-nos lá e foi-se embora. Então, num dos dias, fizemos um jogo noturno e houve uma rapariga, uma pioneira, que a correr bateu numa pedra e ficou com uma ferida grande na perna. Ora, vocês estão a ver, à noite, não é? Lembrar que não estavam em nenhum parque de campismo. Nada disso. Campismo selvagem, não é? O que é que nós vamos aqui fazer? O que é que não vamos? Entretanto, lá conseguimos arranjar a forma de levá-la para o centro de saúde na altura de Arcos de Valdevez, e era um centro de saúde, isto já foi há muitos anos, com parcas condições e tudo, e ela teve de ser deslocada para Viana do Castelo. Então, mandaram vir uma ambulância. Ora, o que é que acontece? A ambulância trazia uma grávida e o marido. Entretanto, entro eu, mais a pioneira, a escoteira, na ambulância, e começámos a ouvir ao longo do caminho a grávida. Ai, meu Deus, ai, que isto vai nascer, ai, que vai nascer. E nós encolhidinhos ali, ai, como é que a gente vai fazer se nasce aqui uma criança, não é? Graças a Deus ela conseguiu aguentar-se e chegou a Viana e lá deve ter nascido uma criança, mas foi assim uma situação verdadeiramente embaraçosa para nós, além de variadíssimas outras histórias que podem acontecer. Ora, o escotismo foi e é uma escola em termos de crescimento dos rapazes e das raparigas que se inscrevem. Ok, boa. Olha, eu sei, informações privilegiadas, mas não sou só eu que sei, mas pronto, que tu, entre esse eu sou, também podes colocar eu sou um maratonista. Queres-nos falar sobre isso? Isso o que é preciso para um dia alguém decidir que eu sou maratonista? Eu vou ser. Isso é uma boa pergunta. Eu hoje posso dizer que sou um maratonista, porque já corri 2 maratonas e, se Deus quiser, este ano irei correr a minha 3ª. Inicialmente não foi isso. Eu não disse, agora eu vou ser um maratonista. Eu sempre tive a paixão pelo exercício físico, desde muito novo. Sempre pratiquei exercício físico. E depois de me casar e trabalhar na farmácia, nas folgas que tinha, gostava de andar de bicicleta, de BTT. E depois, quando era mais novo, cheguei a correr e a fazer algumas corridas, algumas provas.
precisamente por gostar de exercício físico, mas nunca fiz assim nada de muito especial. E, entretanto, quando foi ali em 2016, 2017, comecei a correr assim 2, 3 quilómetros e tal. Até que depois, lá está, precisei de colocar aqui um desafio. E pensei, então e se eu fizesse uma prova? Em vez de estar aqui só, digamos que a correr de um lado para o outro, se eu fizesse uma prova. E inscrevi-me na prova 10 km da Corrida do Tejo. E ainda hoje me lembro perfeitamente que foi uma prova que eu fui 10 km, isto é incrível, a correr, fui sempre a sorrir, porque, O deslumbramento. é verdade, foi mesmo isso. E eu não tive assim propriamente nenhum desempenho, nada de muito especial, nada disso. No entanto, eu cheguei ao fim e foi uma sensação incrível. E depois pensei, então, e posso fazer aqui mais uma provazita ou duas, não é? Mas 10 km eu faço bem. Então, o que é que eu posso fazer mais? Então comecei a pensar em fazer a meia maratona. E, entretanto, depois em 2019 fiz a meia maratona de Cascais. Também foi uma experiência incrível. Mais desafiante, porque são 21 km. Terminei e não pensei logo na maratona. Aliás, depois corri mais uma ou duas meias maratonas. Mas estás a ver aquele bichinho de desafio. Pensei, e se... Não sei se conhece o filme Inception, não é? E então, foi assim uma sementinha que foi colocada lá e eu comecei a pensar, e se? Não é? E a partir desse e se comecei... Abriste uma possibilidade. Abri uma possibilidade. E pensei, e se experimentasse? E então, assim foi, de livre iniciativa, fiz um plano e comecei, entretanto, a treinar. E fiz uma coisa muito, eu acho que muito inteligente, e que eu desafio, se houver alguém que tenha uma coisa que queira fazer, mas está ali, não sei, tal, comprometa-se mesmo. O que é que eu quero dizer com isso? Que é, eu inscrevi-me e paguei a inscrição. E depois pensei assim, olha, se eu agora paguei a inscrição, tenho de ir, não vou estar aqui a perder, já está, pronto. E então preparei-me e foi uma experiência brutal. A palavra é esta, é brutal. Brutal não só chegar à meta, ainda por cima cruzei a meta com a Aurora Machado, que é uma antiga lenda do atletismo. E ter conseguido chegar assim àqueles 42 km foi assim incrível. Ao mesmo tempo foi brutal, porque eu a seguir fui tomar banho. Eles tinham nos balneários num pavilhão e nós tínhamos de descer umas escadas. Descer escadas depois de 42 km é um verdadeiro desafio. E em termos físicos foi brutal também aí. Mas foi de tal forma incrível que eu pensei, não, eu quero voltar a fazer isto e quero voltar a fazer melhor. Pronto. E então a minha segunda maratona já tive um acompanhamento personalizado, melhorei, ou seja, tive no mesmo objetivo, mas verifiquei no meu plano de ação quais é que são coisas que podem ser melhoradas. E bati o meu recorde por 10 minutos, agora em novembro de 2023, no Porto, na maratona. Ok. Sentes que justifica realmente quando temos assim um objetivo bem grande, termos aqui um coach ou alguém que acompanhe e que ajude nessa preparação? Sentiste diferença? Senti diferença em... Queres agradecer a alguém em direto? Olha, uma magnífica ideia. Fica aqui os meus verdadeiros agradecimentos ao João Dias. É que eu ouvi falar muitas vezes do João Dias lá em casa. É verdade. O João Dias, que foi quem me treinou e a quem eu vou recorrer novamente para a Maratona de Lisboa. E é uma pessoa incrível. Pronto, aí só tenho a agradecer mesmo muito, João.
5 estrelas. João, tenho que te conhecer. E então faz verdadeiramente a diferença, sim, sem dúvida nenhuma. Ok. Olha, nós já voltamos aqui a esta questão. Tu és uma pessoa muito rica, e claro que eu sou suspeita, mas sou uma suspeita assumida, em várias vertentes. Na forma como tu te dás às pessoas, na forma como tu és pai, na forma como tu és um esposo maravilhoso, na forma como tu és um filho. E Obrigado. portanto, isto podíamos agora derivar aqui para muitas áreas, mas o nosso podcast também tem aqui um timing mais ou menos que nos orienta, e fica já o convite para voltarmos num outro momento a ter-te aqui novamente para falarmos até de relações, relacionamentos, por aí. Temos uma rubrica, 10 perguntas, 10 respostas. E, portanto, se estiveres de acordo, agora vamos para isso. Pode ser? Então, a primeira pergunta é: como é que te chamavam quando tu eras criança? Ora bem, como é que me chamavam quando eu era criança? Chamavam-me Johnny. Johnny, muito bem. Em relação à idade, tu és uma pessoa tranquila com a idade e podes dizer quantos anos tens, Perfeitamente. ou tens aqueles complexos de... Perfeitamente. No dia em que estará a ser apresentado, eu tenho 57 anos. Muito Passo. bem. Portanto, se hoje for 31 de março, o dia que estás a ouvir este podcast, se for, parabéns, John! Ok. Um livro que já leste e que gostaste? Olha, eu estava aqui a ver se me conseguia lembrar do nome do livro, porque foi um livro que me impactou verdadeiramente. Lembras-te do autor? Ou... Eu lembro-me do autor, sim. O livro é de José Saramago. Ok. Não é do Silêncio. Cegueira. Exatamente. Ensaio sobre a cegueira. Ok. Foi até hoje o livro que mais me impactou. Não só porque. Nunca li. Não só porque eu considero que é um retrato incrível da forma como a sociedade reage, para o bem e para o mal. Eu considero que está muito bem escrito. Eu já li alguns livros do Saramago e até cheguei a dizer que, na minha perspectiva, em vez de ser um memorial do convento, deveria ser um ensaio sobre a cegueira. Eu compreendo porque é que não é, porque é um livro que não é fácil, Ok. mas foi um livro que me impactou muito. Muito bem. Vamos à pergunta 4. Então, um sonho por realizar? Um sonho por realizar. Esse eu tenho. Eu quero, tenho vários. Um que eu quero concretizar tem mesmo a ver com, eu quero correr a Maratona da Grécia. A original. Ela lá. Vai da Maratona até Atenas. É uma das coisas que eu quero, é chegar agora não me lembro, mas lá Atenas, porque acho que vai ser incrível. Muito bem. 5. Um programa de rádio ou de TV que tu mais preferes e que mais gostas de ouvir? Olha, posso dizer-te que eu gosto muito de podcasts. Há um podcast que eu ouço religiosamente todas as semanas e recomendo, porque tem ótimas sugestões e a nível de cultura, e eles falam de uma forma muito, muito informal, incrível. Chama-se Pop-Up na Rádio Observador. Muito bem. Pop-up Rádio Observador. Aqui vai publicidade gratuita. Um momento divertidamente embaraçoso. Possas partilhar os microfones do podcast Vidas Imparáveis. Um momento divertidamente embaraçoso. Essa pergunta agora apanha-me desprevenido. Foi na curva, apanhaste na curva. Assim, nada que não te Ora bem, interessar? então deixa-me cá ver se de repente assim me lembro de Uma coisa mais complicada. momentos assim, para mim foi embaraçoso. Ok. E mais para mim só, digamos assim. Eu, na altura em que estava no seminário, fazia-se uma coisa, fazia-se uma festa anual, não é? E então, nessa festa ocorriam normalmente duas coisas. Uma delas ia aquilo que se chamava na altura um hipnotizador. Ok. Pronto. E então, o que é que ele fazia? Ele levava lá o pessoal ao palco e
Fazia Hipnotizado? aquela que hipnotizava, és uma galinha. E então as pessoas punham-se, poc, 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 poc. Epá, e havia uma outra situação que era, fazia-se ali um pequeno teatro, que para os mais velhos faziam um pequeno teatro como se fosse o inferno, que havia o diabo que ia buscar ali pessoas ali que estavam na Crianças de plateia, 9, crianças, 10 exatamente. anos. Exatamente. E eu lembro perfeitamente, sempre que havia isso, eu escondia-me debaixo da cadeira. Era um momento muito embaraçoso para mim, porque a malta olhava assim, estamos, caralho, o que é que estás aí a fazer? Isto é só uma Claro, brincadeira e claro, tal. claro, Mas para mim, olha, foi o que me lembrei Mexer muito agora. contigo. Ok, boa. Olha, pergunta número 7. Uma situação, uma experiência que já viveste e que gostaste mesmo muito. Que gostei assim mesmo muito. Mesmo muito. Epá. Pronto, que possas dizer ao microfone. Ora bem, uma experiência que eu tenha gostado mesmo muito. Olha, o meu casamento foi uma experiência que eu adorei. Foi muito bem planeada, não só planeei bem com quem casei, salve seja, não é? Como tudo o que envolveu. Foi incrível. Por acaso, estava lá. Eu sou Estavas? testemunha que isso foi assim. Ok. Pergunta número 8. Uma pessoa que tu admiras muito e te inspira. Viva ou não, mas que... Eu tenho várias pessoas que eu poderia dizer assim como mentores, não é? Há várias. Se eu tiver de escolher só uma, curiosamente, e à data de hoje, eu escolho o meu pai. Porque considero que é uma pessoa que... Pá, por tudo aquilo que viveu e pelo exemplo que dá, Próprios para o teu pai. próprios para ele. Muito bem. Pergunta número 9. Numa viagem de sonho, o que é que não pode faltar? Tu. Ok, boa. Eu vou. Tu não podes faltar numa E viagem de algum sonho. convite para me fazer? Pronto, isso falamos a seguir. Ok. Pergunta número 10. O que é que te torna imparável? Não na perspectiva de que não paras, mas de que ainda que apareçam circunstâncias, já partilhaste algumas, agarras, arregaças, levantas e vais. O que me torna imparável é eu gostar de um bom desafio. Ok. Isso é o que me torna imparável, porque o desafio leva-me mais além. E eu gosto de ir mais além, de sair da minha zona de conforto para ser melhor, para ser um melhor eu, não é? Isso é... 10 perguntas, 10 respostas, está feita a nossa rubrica, voltamos à nossa conversa. Estavas a falar da maratona e eu estava aqui a escutar-te com muita atenção e estava a pensar, quando tu disseste assim, eu não chegou um dia, disse agora vou ser maratonista. Houve todo um caminho até lá. Para aquelas pessoas que possam às vezes pensar em algo maior, mas depois parece tão grande que o melhor isto não é para mim, o que é que tu poderias partilhar ou dizer ou sugerir que ajude essas pessoas a terem aqui uma visão ou por etapa ou não estarem tão focadas lá longe e começarem aqui ou o que seja, que possas de alguma forma testemunhar e ajudar? Olha, o nosso filho, João, que já foi entrevistado neste podcast também, É consultarem a temporada anterior. exatamente, apresentou-me, não é um conceito dele, mas apresentou-me um conceito que eu achei muito interessante, que é o da mínima ação viável. E para poder correr a maratona, a primeira coisa que eu tenho de fazer é equipar-me, calçar as sapatilhas. Essa é a primeira, no fundo, a primeira ação. Porque se eu calçar as sapatilhas e equipar-me, pá, já sei, pronto, vou treinar, não é? E aqui o que eu posso sugerir é qual é que é a mínima ação viável que eu posso fazer para atingir aquele meu objetivo. E fazê-la. E fazê-la com consistência, com disciplina. No meu caso foi, e a mínima ação viável é equipar-me e sair para correr. Comecei com 2, 3 km,
E depois fui aumentando progressivamente. E não tinha na altura a meta da maratona, quando eu comecei, não era isso. Tinha o quê? Tinha os 10 km. Tinha aquele objetivo definido, era os 10 km. Depois coloquei um outro objetivo, continuando sempre com a mínima ação viável, presente. E eu acho que esta mínima ação viável, com disciplina, faz a grande diferença. Ok, e a questão é essa, é que eu observo, tu quando tens foco em termos de desporto e treino, não tenho hipótese nenhuma, não ganho, não é? Das poucas coisas com que eu perco é quando estás focado na maratona e nos treinos que tens para fazer. Mas, explorando só um bocadinho mais isto, como é que se ganha essa disciplina? O que é que está por trás da decisão e da escolha que isto é não negociável? Se conseguires partilhar um bocadinho sobre isto. Ora bem, O que é que torna não negociável o teu treino? o que torna não negociável o meu treino é que eu quero atingir aquele objetivo. E eu sei que é importante para atingir o meu objetivo, para eu conseguir fazer os 42 km, eu sei que é fundamental fazer aqui um conjunto de ações, um conjunto de treinos. Por exemplo, estamos a falar da maratona, podemos falar de qualquer coisa, outro não é? objetivo. Pode ser um objetivo profissional, pode ser pode ser eu quero ser um grande cozinheiro ou quero aprender a cozinhar como deve ser, não interessa. Vamos focar-nos agora neste, que é aquele em que eu posso falar. Muito sinceramente, é para já tomar a decisão. E tomar a decisão é mesmo de que é aquilo que se chama queimar os barcos, não é? Chegamos à terra e eu vou queimar os barcos. Eu vou fazer isto. Isso é uma decisão mesmo, verdadeiramente. Agora que tomei a decisão, qual é o plano de ação que eu vou colocar? Ok. E como para mim a decisão é não negociável, todo o resto acaba por ser não negociável. Agora, o que é que pode acontecer? Pode acontecer a necessidade de adaptar aqui algumas coisas a nível do plano de ação, sendo que o objetivo é aquilo que está definido, é aquela decisão. Vamos lá. Que é engraçado, aquela frase de que primeiro o hábito faz o monge e depois o monge usa o hábito, não é? E é engraçado porque, ok, primeiro a mínima ação viável ainda era com disciplina e tinha que ser, e aquilo que eu observo é que quando, por alguma circunstância de maior, tu não treinas, já tu dizes que, epá, está-me a faltar qualquer coisa, é que já está enraizado, não é? Já está um hábito, já não é por disciplina, agora já é por quase que rotina. Sim. Okay. Porque, entretanto, traz-me todo um outro conjunto de benefícios, porque depois já repara, o exercício físico a mim equilibra-me no resto da minha vida, não é? Nomeadamente a corrida equilibra-me, porque quando eu vou correr, eu não estou a pensar, isso foi uma das grandes vantagens do João Dias, foi precisamente essa, porque o tipo de treinos que ele me prescreveu eram treinos que obrigavam eu a estar focado no treino. Okay. Porque ou se fazia 2 km em zona 1, zona 3, mais 150 acelerações, e é importante tu ires, não estás a pensar, agora como é que eu vou resolver esta situação do cliente, ou como é que vamos, nada. Ok. Muito bem. Olha, João, estamos a aproximar-se do final deste podcast e eu gostava de te perguntar só mais uma coisa ou duas. E uma era, o que é que te faz feliz? Olha, eu considero-me uma pessoa feliz por natureza e gosto, se há uma coisa que me ajuda a ser feliz é a ser grato. Hoje em dia eu lembro-me que aqui há uns tempos o Raminhos fez um post. Também um bocadinho, eu gosto também de vez em quando ver aquilo que ele publica e que falava da questão da gratidão. Isto agora é gratidão para aqui, gratidão para ali, toda a gente é grato e pronto. Mas a verdade é que para mim, e o meu pai diz muitas vezes, lá estás tu outra vez com os obrigados. A gratidão é uma das coisas que me ajuda muito a ser feliz. E eu sou muito grato pela vida que tenho. E por tudo aquilo que já construí e com a possibilidade daquilo que ainda posso vir a construir. E depois eu acredito em Deus
E é uma parte importante também dessa minha construção da felicidade. Muito bem. João, qual foi a pergunta que eu não te fiz e que tu gostavas de ter respondido? Ora, o que é que para ti é mais importante relativamente aos teus filhos? João, o que é que para ti é mais importante relativamente aos teus filhos? Ora, isto na realidade é uma pergunta interessante. Parece que até foi uma pergunta sugerida por uma pessoa incrível. Ora bem, o que é que para mim é mais importante relativamente aos meus filhos? Relativamente aos meus filhos, há um ponto que eu acho que é fundamental no meio disto tudo, que é que eles sejam felizes. Para mim, esse é o principal foco e que eu partilho muitas vezes com eles, tanto um com o outro. Porque mais do que propriamente qualquer carreira, qualquer expectativa que eu possa ter, aquilo que eu lhes partilho é que para mim o mais importante é como é que eu posso colaborar para a felicidade de cada um deles. Não é? Ok, muito bem. Então, olha, neste teu dia de aniversário, 31 de março, queria mesmo oferecer-te como presente isso. Entre muitas pessoas que eu sei que tu já inspiraste e continuas a inspirar, para mim, esse pedacinho de legado, eu agradeço-te, porque tu já contribuis muito para que eu busque a excelência humana que possa haver em mim. Por isso, muito, muito grata, João. Obrigada por estar presente. Terminámos o nosso episódio de hoje. Vamos pedir-te que venhas noutro episódio, novamente, para falarmos mais e sobre outros temas também. E sigam as redes sociais da Academia do Sim, ouçam este podcast, cliquem onde vem para clicar, que possam ser lembrados que já saiu mais um episódio. No último domingo de cada mês temos novidades no podcast Vidas Imparáveis. Obrigada. Obrigada, João. Muito obrigada. Podcast Vidas Imparáveis por Margarida Mateus.